e para o louvor do seu santo nome. Amém. Você pode glorificar o Senhor? Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Os irmãos, abram a Bíblia, boa noite, a paz de Jesus. Abram a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 5. Nós vamos ler do verso 17 ao verso 18. O nome dessa mensagem, ela se chama Cristo e o Antigo Testamento. Amém? A relação de Cristo Jesus com o Antigo Testamento. Mateus capítulo 5, verso 17 e 18. A palavra de Deus nos diz: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Amém. Pode sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, Jesus, ensinando aos seus discípulos, nós estamos vindo numa sequência, do Sermão do Monte, das Bem-aventuranças, e Jesus, o Ricardinho ministrou na semana passada, no domingo, sobre sal, vocês são sal e luz, e Jesus agora ele chama os discípulos, ele fala: eu não vim abolir a lei e os profetas, pelo contrário, eu vim cumprir. E ele diz: digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, ou seja, um símbolo de permanência, ele diz: de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Glória a Deus. Então Jesus nos diz, nos evangelhos, que os que creem em seu nome, na sua obra de redenção na cruz, esses são chamados filhos de Deus. E em consequência disso, esses passam a ser chamados de cidadãos dos céus. Você é um cidadão dos céus, amém? O seu destino não é mais a terra, o seu destino é o céu, aleluia, porque Jesus é essa ponte da terra para o céu, graças a Deus, entre nós e Deus, amém? Então, por isso, os que foram comprados pelo sangue de Jesus, que sangue esse? O sangue derramado na cruz. Essas pessoas, elas precisam ter o quê? As características de um povo celestial, não mais as características de um povo terreno, e sim as características de um povo celestial. Então, e qual seria essa finalidade, Braulio? De termos essas características de um povo celestial, de termos as características de alguém que desceu do céu e veio à terra. Qual é essa finalidade? É a finalidade de quê? De manifestar a glória de Deus e estimular o quê? Outras pessoas a glorificar também ao nosso Senhor e o nosso Salvador. Por isso Jesus diz: eu não vim abolir a lei e nem os profetas. A lei, ela traz para a gente um sinal da santidade de Deus, um sinal de como Deus quer que nós venhamos caminhar aqui na terra, amém? Então por isso que ele diz: eu não vim abolir, eu não vim tirar, pelo contrário, eu vim cumprir algo que vocês nunca conseguiram cumprir, aleluia. Por isso Jesus é o nosso substituto na cruz, amém? Glória a Deus, glória a Deus. E como isso deve ser feito, Braulio? Cabe-nos o quê? Viver vidas retas, viver, ou seja, viver de acordo com o que Deus requer que nós venhamos viver. Esta é a palavra que resume toda a vida cristã. Que palavra é essa? Retidão. A lei é uma coisa que requer retidão, né? Quais são as leis? Os 10 mandamentos. Vamos falar. Amém? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ah, mas eu não sigo a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente começa a priorizar coisas, exaltar coisas na frente de Deus, nós estamos priorizando, amando coisas antes de Deus. Estamos pecando, transgredindo a lei. Amém? Isso é pecado. Amém? E a gente precisa, quando a gente peca, a Bíblia diz o quê? O salário do pecado é o quê? A morte. De tanto pecado que a humanidade tem,
por causa do que herdou, ele precisa de o quê? De pagar o preço desse pecado, que é impossível de pagar. Por isso a lei inclina para Jesus, que é o nosso resgatador, amém? Aquele que vem cumprir a lei em nosso lugar, algo que nós não temos condição de fazer, amém? Pela nossa própria força, pela nossa própria vontade. Quantos estão entendendo? Digam amém. Glória a Deus. Então Cristo, ele afirma que tudo quanto ele iria ensinar dali por diante, dali de quando? De quando Cristo veio, nasceu, cresceu e começou a caminhar. Ele afirma que tudo quanto ele iria ensinar dali por diante estava 100% em harmonia com o ensino inteiro das Escrituras do Antigo Testamento. Ou seja, nada do que ele estava fazendo estava em desacordo com o que estava escrito lá atrás pela lei e pelos profetas. Amém? Então, hoje é muito comum ouvirmos descrentes, né, e até mesmo crentes dizer que o Antigo Testamento não vale mais nada e que estamos agora no tempo da graça. Eu tive uma oportunidade há uns 10 dias atrás de uma pessoa, a gente conversando, não, isso é lei, nós estamos na graça. E eu fiz uma pergunta para ela, e o que é graça para você? Não soube me explicar o que é graça. Então é jargão que está no meio da sociedade, amém? Ou seja, eu não quero obedecer, né? Eu não quero obedecer porque nós estamos no meio da graça, mas tá bom, a graça permite que eu e você peque, que eu e você erre? Não, amém? Então, aos cristãos que dizem isso, não acreditar no Antigo Testamento, o que eles podem dizer sobre o relato da criação que se encontra em Gênesis, que é o Antigo Testamento? Amém? Então ele não crê que tudo isso foi criado por Deus, que foi realmente uma explosão, um Big Bang, impossível de acreditar nessa tese, amém? Então, ou seja, eles deixam de acreditar apenas em algumas partes do Antigo Testamento e só passam a crer em algumas, amém? Mas Jesus diz, 100% das Escrituras são sagradas e são outorgadas por meu Pai, o Deus que está nos céus, amém? Glória a Deus. O que dizer então para essas pessoas do Antigo que não creem no Antigo Testamento sobre Abraão, pai da fé? Se hoje eu e você somos chamados filhos de Deus, foi porque lá atrás, é claro, por causa de Cristo, mas antes teve um Abraão que deixou tudo, né, para seguir a Deus, simbolizando o pai da fé e simbolizando o que nós deveríamos de fazer nos dias de hoje. Amém? Porque o Antigo Testamento ela é a sombra do Novo Testamento que viria, uma sombra das coisas que viriam com a vinda do nosso Messias e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. E o que dizer também das leis que foi dada a Moisés, dos 10 mandamentos, do mar se abrindo? Não tem como a gente excluir isso. Amém? De Isaías profetizando 700 anos que o Messias viria vir, ele seria chamado príncipe da paz, aleluia, que não haveria nele beleza alguma, e como Cristo veio, se cumpriu o que Isaías falou, se cumpriu o que os profetas falaram, Samuel falou, Davi orou, Cristo veio cumprir todo o Antigo Testamento, aleluia. E o que se entender então por lei e por profetas? Porque Jesus diz, eu não vim abolir as leis e não vim abolir os profetas. A resposta é que eles, a lei e os profetas, são a totalidade do Antigo Testamento. Amém? Então, o que significa a lei? A lei é a lei que foi entregue aos filhos de Israel. Ela consistia em quê? Em 3 porções da lei. Uma porção moral, que eram os 10 mandamentos. Tinha uma porção da lei que era judicial, ou seja, a legislação. Ou seja, como os israelitas, eles deveriam se conduzir em relação ao próximo, a conduta deles no dia a dia, né? E o que também nessa parte judicial da lei dizia a eles o que eles deviam fazer e o que eles não deviam
fazer. E tinha parte da lei que era cerimonial, que era a parte que envolvia os holocaustos, os sacrifícios, as cerimônias ligadas à adoração. Amém? Então, quando a gente fala que o Antigo Testamento, ele lançava um foco de luz para o Novo Testamento, é porque Jesus vem e cumpriu os 10 mandamentos, a parte da lei moral. Jesus não errou, Jesus não falhou, Jesus cumpriu a parte da lei judicial, a qual ninguém conseguiu cumprir. Amém? Como? Jesus se comportou como a forma que Deus quer que nós venhamos nos comportar perante o próximo. E Jesus não falhou no que ele deveria fazer e no que ele não deveria fazer. Ele não falhou, ele cumpriu. E a parte cerimonial, ele mesmo se entregou em sacrifício a Deus por nossas vidas. Não foi um cordeiro, um animal que foi entregue para que nós fôssemos resgatados. O cordeiro pascal se chama Jesus Cristo, sem pecado algum, branco, puro, sem mácula. Foi ele que foi à cruz e derramou o sangue que hoje nos libertou e que nos reconciliou novamente com Deus. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso na sua vida? Aleluia. Glória a Deus. E o que vamos falar dos profetas? Quando Jesus diz: eu não vim abolir a lei e nem os profetas. Os profetas, essa expressão que Cristo disse, os profetas, ela aponta o quê? Para os livros proféticos do Antigo Testamento. E o que isso significa? Primeiro ponto, os profetas, eles ensinavam o povo a lei. Eles ensinavam o povo a lei. De que forma? Interpretando-a e aplicando-a no dia a dia. Eles eram o que os profetas? A boca de Deus. Deus não falava diretamente com o povo, assim como Ele fala comigo e você hoje. Quando você abre a sua Bíblia, né? Graças a Deus por Cristo, que hoje Cristo rasgou o véu. Aleluia, e hoje nós temos total acesso ao Pai por meio de Cristo e pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém? Então, Cristo, Então, os profetas eram isso no Antigo Testamento, eles eram a boca de Deus. Perdão que eu me perdi. Então, o que acontece hoje? Você, quando abre a Bíblia, quando você ora, quando você medita na palavra, você fala com Deus e Deus fala contigo através da palavra. Antes, no Antigo Testamento, não tinha o Espírito Santo no meio do povo. O Espírito Santo já existia, mas Deus falava com um profeta, que era o mediador entre Deus e os homens, e esse profeta era a boca de Deus para com o povo. Amém? Glória a Deus. Então, Deus falava pelos profetas de que forma? Pelas Escrituras e por meio das Escrituras. Então eles chamavam, os profetas chamavam o povo ao arrependimento. Toda vez que eles o quê? Descumpriam a lei, transgrediam a lei e começavam a passar por dificuldades. Começavam outras nações a invadir Israel, a saquear Israel, porque Israel estava adorando outros deuses, transgredindo a lei, amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Errando diante de Deus, eles começavam a errar, os profetas vinham e davam um ensinamento, chamavam ao arrependimento diante das Escrituras, amém? O povo se arrependia, Israel se restabelecia, aleluia. E os profetas também, além disso, os profetas faziam o quê? Eles prediziam a vinda do Messias. Eles falavam para o povo que haveria de vir um Salvador, que haveria de vir um resgatador. Amém? Eles pregavam a vinda de um Salvador e de um resgatador. Isaías diz, Gênesis também, quando o homem peca, lá em Gênesis, no pecado de Adão e Eva, fala, haverá um que sairá da mulher e pisará na sua cabeça. Amém? Simbolizando Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia, e várias outras passagens simbolizando aquele que haveria de vir, amém? E veio, glória a Deus, glória a Deus. Então, quando nós não compreendemos a relação entre a lei
e Jesus Cristo, isso nos leva ao quê? A dois erros opostos, mas igualmente destrutivos. Erros opostos e destrutivos quando nós não entendemos, não compreendemos essa relação entre a lei e Jesus Cristo. E quais são esses erros? Isso nos leva ao primeiro erro, ao legalismo. Ou seja, as pessoas legalistas, elas continuam a viver de que forma? Sob a lei. De que forma isso, Braulio? Acreditando que a aprovação de Deus depende de alguma medida de sua conduta correta. Como que a gente pode aplicar aqui e dizer, é algo que, não, cara, eu não mato, eu não roubo. Dessa forma, eu conquisto o coração de Deus. Eu acredito que as minhas ações, que eu acho que são boas ações, amém? Isso me leva ao céu, me dá o direito de ser salvo, porque eu sou bom e eu tiro a glória de Cristo na cruz, porque diz a palavra que foi Ele que foi em meu lugar na cruz, não foi eu, amém? Foi Ele que me substituiu, levou o meu pecado sobre Ele, porque Ele era sem pecado e eu não, amém? Nós não, mas quando Ele vai à cruz, Ele também herda tudo que o Pai tinha guardado para Ele, e em recompensa a isso, pela fé, Ele deposita tudo isso em nós, amém? A salvação que você tem hoje, que é o maior presente de Deus, o maior presente que você pode ter de Deus na sua vida é a sua salvação, creia nisso, amém? Glória a Deus. E qual é o outro problema que pode acontecer em alguém que não compreende essa relação entre a lei e Jesus Cristo? Essa pessoa, ela se torna uma pessoa chamada licenciosa. O que quer dizer isso? Essas pessoas, elas começam a dispensar a lei, deixar a lei de lado, ou seja, isso era algo que era lá atrás, isso foi escrito lá atrás para o povo, hoje não vale mais, é muito radical, é muito duro, não vale. Então essa pessoa é uma pessoa chamada licenciosa, e isso é totalmente contra o Evangelho, totalmente contra Jesus Cristo, porque o próprio Cristo, ele está falando, eu não vim abolir a lei, e nem os profetas, amém? Ou seja, essas pessoas dispensam a lei, acreditando o quê? Que uma vez que elas estão debaixo da graça, né, debaixo da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, a lei passa a ter pouca importância. Isso demonstra realmente um total desconhecimento da Bíblia e do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então são dois erros gravíssimos, que ao invés de nos tornar mais perto de Deus, pelo contrário, isso distancia mais a gente de Deus, amém? Por quê? Porque eu minimizo a santidade de Deus, eu coloco Ele num padrão quase que humano, e eu maximizo, ou seja, eu aumento, diminuo a percepção de quanto eu sou pecador e de quanto eu sou falho diante do Deus que é santo, amém? E eu torno uma licença para que eu me sinta aceito, ou eu seja aceito diante de Deus, amém? Glória a Jesus. Mas a palavra diz que todos pecaram. Romanos 3, 23 diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o que quer dizer isso? O propósito de Deus é que essa relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que é Jesus Cristo, o propósito de Deus é que essa relação funcione da seguinte maneira: a lei, ela nos impulsiona na direção de Cristo. Quando nós compreendemos realmente a lei, os seus mandamentos, o que Deus requer para mim e para você, e que nós não conseguimos cumprir o outro a gente já erra, o outro também a gente já erra, a gente falha. Quando a gente percebe a nossa total incapacidade de cumprir, nós nos arrependemos de quem nós somos, nos desvaziamos do nosso espírito e buscamos um Salvador, e buscamos um Redentor para que a morte eterna não venha até nós. Então, por isso,
a lei nos impulsiona a Cristo, que é o Evangelho, que é o nosso Salvador. Amém? Quantos estão entendendo? A lei, ela vai direcionar a compreensão da lei, ao invés de trazer um peso para mim e para você. Amém? Ele nos leva, para aquele que é cristão, a satisfação em Cristo, porque é algo que eu e você não conseguiu cumprir, Ele cumpriu por mim e por você. Aleluia, glória a Deus. Então, a lei, o propósito de Deus é que a lei nos direcione a Cristo, ou seja, direcione o povo a Cristo, e Cristo nos liberte para obedecer à lei. Aleluia. Por isso que alguém que discorda do Antigo Testamento com o Novo, que faz essa pessoa, ela não tem ainda uma real compreensão das Escrituras. Aleluia. Porque só Cristo, só o Espírito Santo é que vai fazer abrir os olhos e o coração dessa pessoa para que essa luz venha e ilumine. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Mas Cristo disse: eu vim cumprir. Aleluia. E o que significa isso? Que Jesus disse que veio cumprir. O termo aqui empregado por Cristo não significa eu vim terminar, né? Eu vim acabar. O verdadeiro sentido dessa palavra, cumprir, é o de prestar obediência, levando até as últimas consequências tudo quanto fora dito e declarado na lei e nos profetas. Então Jesus disse: eu não vim abolir a lei e os profetas, pelo contrário, eu vim cumprir. Cumprir, eu vim prestar total obediência à lei do meu Pai. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, levando até as últimas consequências. Jesus foi à cruz, sem reclamar, diz a palavra, ele foi levado como ovelha ao matadouro, sem também jogar o peso sobre aquelas pessoas que estavam o crucificando. Pelo contrário, ele falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Pai, Jesus tinha total entendimento do que ele veio na terra fazer, ou seja, cumprir a obra do Pai, o plano de salvação que Deus requer para nós. Amém? Glória a Deus. Então Jesus afirma o quê? Que a lei e os profetas em sua totalidade apontavam para ele, e teriam também o quê? Cumprimento em sua pessoa. Tudo quanto faz parte da lei e os profetas culminam em Jesus, apontam para Jesus. Ele é o cumprimento da lei e dos profetas, é a total obediência ao que a lei fazia, né, dizia e requeria para o povo, amém? E os profetas também, aleluia. Tudo que os profetas ensinavam, tudo que os profetas aplicavam. Então, dessa forma, Jesus retira toda e qualquer dúvida sobre o Antigo Testamento e põe o seu selo de autoridade, por assim dizer, que são sagradas todas as Escrituras. Não há um livro aqui que não seja sagrado, que não seja inspirado por Deus para que os homens viessem escrever. Amém? Isso está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura, toda, não é somente o Novo Testamento, toda a Escritura é inspirada por Deus. Aleluia. E eu queria compartilhar um trecho, é um trecho um pouquinho grande, mas eu queria compartilhar com os irmãos, que conta no Lucas capítulo 4, verso 21, uma prova de que Jesus, em um de seus ensinamentos, ele fala: eu vim cumprir as Escrituras. Lucas capítulo 4, eu quero ler a partir do verso 14, diz assim a palavra: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Lucas capítulo 4, eu estou agora no verso 15. Amém? Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado,
e no dia de sábado entrou na sinagoga. Jesus entrou num templo, como era o seu costume, diz a palavra, cumprindo a lei, amém? Era costume, e levantou-se para ler. Jesus levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, um profeta do Antigo Testamento. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Jesus abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito. Verso 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Diz a palavra aqui no verso 20, então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes, o que diz aí no final do verso 21, hoje se cumpriu a Escritura, hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabaram de ouvir, aleluia. 700 anos atrás isso foi escrito pelo profeta Isaías. Jesus abre e fala, hoje se cumpriu as Escrituras, o que Isaías falou lá atrás, está aqui diante de você falando, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Então o Antigo Testamento, ele faz o que? Ele lança uma luz no Novo Testamento, assim como o Novo Testamento, ele também lança um foco de luz no Antigo Testamento. Em certo sentido, um só pode ser entendido à luz do outro. Como você lê um trecho desse de Isaías sem imaginar que Jesus veio? E como você acreditar no Novo Testamento, com Jesus falando isso, que se cumpriu as Escrituras, você abolindo o Antigo Testamento? Impossível, os dois têm total relação, aleluia. A obra de Deus é perfeita, irmãos, glória a Deus, glória a Deus. Então os dois testamentos, eles sempre precisam ser considerados de forma conjunta. E para terminarmos, eu vou fazer uma pergunta: como nos tornamos pessoas que amam a Deus e têm alegria na sua lei? Como nós podemos nos tornar pessoas que amam a Deus e que têm alegria na sua lei? A resposta é, só por meio do Evangelho de Jesus Cristo, aleluia. A lei passa de ser um peso e você passa a ter prazer em obedecer a lei do Senhor, porque a lei, ela passa a não estar mais escrita em pedra e somente no livro, ela passa a estar, por causa de Cristo e do Espírito Santo na sua vida, a ser gravada no seu coração, aleluia, glória a Deus. Então você passa a ter prazer em obedecer e não mais é um exercício obrigatório de cumprir. Quantos estão entendendo? Aleluia, glória a Deus. Então o Evangelho, ele faz o que? Ele nos torna conscientes de nossa desobediência à lei de Deus, aleluia. Para finalizar, eu queria compartilhar com vocês Gálatas capítulo 3, verso 13 e 14, vamos ler juntos para a gente terminar, aleluia. A gente consegue um louvor? Em nome de Jesus, vamos louvar. Vamos ler junto Gálatas capítulo 3, verso 13 e 14. Gálatas 3, verso 13 e 14. Estamos um pouquinho em cima da hora, mas Jesus vai dar graça para a gente louvar, amém? Glória a Jesus. Gálatas capítulo 3, verso 13 e 14. Todo mundo aí? Todo mundo com a Bíblia aí? Não está ali em cima? Alguém com o projetor? Acho que a gente está assim. Está todo mundo aí? Então eu vou ler com vocês. Amém? O projetor dormiu lá. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: Cristo nos redimiu da maldição da lei. Presta atenção nessa palavra. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso
para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Aleluia! Glória a Deus! Você pode ficar de pé para a gente orar ao Senhor. Cristo nos redimiu da maldição da lei, porque Ele se tornou maldição em nosso lugar. A palavra de Deus diz: o justo pelos injustos. Aleluia! Ele se tornou maldito para que eu e você hoje fôssemos benditos. Aleluia! Aleluia! E diz a palavra isso para que Cristo Jesus, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão novamente puxando o Antigo Testamento, o pai da fé, pela fé nós somos hoje israelitas do Senhor. Não nascemos em Israel, mas espiritualmente nos tornamos um Israel de Deus aqui na terra. As promessas que estavam sobre Israel, aquela nação, pela fé, está sobre a minha vida e sobre a sua vida hoje. Aleluia! E diz para que essa fé também chegasse aos gentios, que sou eu e você, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Aleluia, vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. E o que posso te dar por tudo que tu